O Hotel Ravenwood se erguia no topo da colina como um gigante que resistia, teimoso, ao desgaste do tempo e ao esquecimento. Sua fachada antiga, antissímbolo de elegância, agora exibia as marcas da decadência. A tinta desbotada e descascada revelava tábuas de madeira empenadas e podres, as janelas, algumas com vidros estilhaçados, outras cobertas por cortinas desfiadas, deixavam escapar sombras que pareciam sussurrar segredos antigos. O ar ao redor estava frio, cortante, e uma névoa espessa e úmida se enroscava ao redor do prédio, envolvendo como um manto pesado que abafava qualquer esperança de luz ou calor. Enquanto o grupo de investigadores subia a trilha empoeirada que levava à entrada, um silêncio estranho os envolveu, denso e palpável, como se a própria floresta ao redor tivesse parado para observar. Nenhum som de insetos, nenhum farfalhar de folhas, nada além de um vazio auditivo inquietante que fazia o ar parecer imóvel, pesado. O cheiro que os atingiu era forte, uma mistura indelével de mofo, ferrugem e madeira queimada, um odor antigo que grudava na pele e invadia os pulmões, fazendo cada inspiração pesar como se carregassem séculos de histórias amargas. Ao chegarem diante das portas maciças e rachadas, que rangiram ao serem abertas lentamente, a sensação de que estavam cruzando um limiar para outro mundo se intensificou. O saguão os recebeu com um ar de abandono quase reverente. O chão de tábuas rangia sob os passos cautelosos, e o silêncio era quebrado apenas pelo eco distante de uma porta que se fechava com um estalo seco. Corredores estreitos e escuros se estendiam à frente, sombras profundas se escondendo nos cantos, enquanto lâmpadas trêmulas lançavam uma luz fraca e vacilante, que mal alcançava as paredes manchadas e úmidas. O ar dentro do hotel parecia vivo, carregado com uma energia antiga e opressiva, como se as próprias paredes guardassem a memória de horrores e dores irreparáveis. A cada passo, os investigadores sentiam a pressão invisível aumentar, um aperto no peito que dificultava a respiração, e um frio que se infiltrava nos ossos. Os olhos buscavam freneticamente qualquer sinal de movimento, mas tudo permanecia imóvel, além da inquietante sensação de serem observados. As sombras pareciam se mover quando o olhar tentava focar nelas, e a atmosfera gelada se intensificava, preenchendo o espaço com uma presença silenciosa e ameaçadora. Um relógio antigo, pendurado torto na parede, marcava o tempo com seu tic-tac irregular, um som abafado e constante que parecia contar os segundos que faltavam para algo se revelar. Cada investigador lutava contra o medo que começava a corroer sua coragem, sentindo a linha tênue entre a realidade e o desconhecido se dissolver. Naquele momento, sob a luz trêmula e o manto de névoa que se infiltrava pelas frestas das janelas quebradas, o grupo percebeu que o Hotel Ravenwood não era apenas uma ruína esquecida. Era uma presença viva, um ser ancestral que esperava pacientemente por intrusos para mostrar seu lado mais sombrio. Eles haviam chegado, mas o que encontrariam naquela noite mudaria suas vidas para sempre. A primeira noite no Hotel Ravenwood não trouxe descanso. Enquanto o grupo tentava se acomodar nos quartos frios e escuros, o silêncio profundo foi quebrado por pequenos ruídos quase imperceptíveis, que rapidamente se intensificaram até se tornarem inconfundíveis. No corredor, uma cadeira arranhava o chão com uma força que parecia buscar atenção. O som ecoava pela construção, reverberando pelas paredes desgastadas, fazendo os investigadores trocarem olhares apreensivos. Portas rangiam sozinhas, abrindo e fechando com violência, batendo contra os batentes como se fossem lançadas por mãos invisíveis. As janelas, apesar do vento lá fora ser inexistente, se fechavam abruptamente, como se o próprio hotel quisesse trancar e aprisionar quem ousasse atravessar seu limiar. O frio no corredor parecia penetrar pela pele, congelando não apenas o corpo, mas também a alma de quem ousasse andar por ali. E então vieram os sussurros. Vozes baixas, indistintas, que se infiltravam nas paredes, como se segredos esquecidos tentassem se comunicar. Não era possível distinguir palavras claras, apenas murmúrios angustiados que pareciam dançar no ar, brincando com a mente dos investigadores, provocando a imaginação a criar figuras invisíveis no escuro. A tensão crescia a cada instante, sufocante, quase palpável. Cada passo dado pelo grupo fazia os ruídos aumentarem, como se o hotel reagisse ao menor movimento, como se tentasse expulsá-los de seu território. Sombras dançavam nas paredes, fugidias e desconexas, como se uma presença invisível brincasse com eles, testando seus limites. Os investigadores tentavam manter o foco, mas a sensação de serem observados não os abandonava.
Um dos integrantes sentiu algo roçar a pele, um toque gelado e breve, que fez o corpo inteiro arrepiar. Olhou ao redor, mas nada viu. O medo começou a corroer suas defesas, o coração acelerou, a respiração ficou curta e pesada. O grupo inteiro percebeu que aquele não era um lugar comum, que a agressividade invisível do poltergeist fazia da noite um campo minado de ameaças veladas. A casa viva, respirando em silêncio, parecia ganhar forças a cada instante, tomando forma na escuridão, pronta para se revelar. E naquele instante, o silêncio voltou a reinar, porém carregado de uma promessa inquietante. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. A escuridão parecia engolir tudo dentro do Hotel Ravenwood, tornando cada sombra uma ameaça invisível e sufocante. O tempo parecia desacelerar, como se o próprio ficasse mais pesado a cada segundo que passava. O frio que já dominava o ambiente agora se tornava quase palpável, um arrepio que subia pela espinha, penetrando até os ossos. De repente, a calma tênue foi rasgada por um estrondo seco brutal. Um vaso antigo, repleto de rachaduras, foi lançado com violência contra a parede da sala principal. O impacto espalhou cacos afiados que reluziam à fraca luz, ecoando pelo hotel como uma explosão abafada, fazendo o coração de todos saltar no peito. Antes que pudessem se recuperar, uma chuva de objetos foi lançada de forma caótica. Livros grossos, com capas de couro gasto, voaram de prateleiras, acertando paredes e o chão com um som surdo e ameaçador. A sensação de que o espaço em que estavam era invadido por uma força implacável tomava conta. O ambiente parecia respirar raiva e dor, e a cada impacto, a atmosfera tornava-se mais opressiva, quase sufocante. O chão tremeu, um tremor lento e profundo, que reverberava até a raiz do prédio, como se algo colossal estivesse se movendo sob a fundação do hotel. Um vento gelado e cortante varreu os corredores, serpenteando pelos cantos escuros, atravessando portas entreabertas, carregando consigo um lamento antigo, carregado de tristeza e fúria. Era um sopro que parecia arrancar a esperança de dentro de cada um dos investigadores, deixando apenas o medo cru e puro. No epicentro desse caos, uma sombra densa e informe começou a tomar forma. A massa negra se moldava e se distorcia, como fumaça densa movida por um vento interior, ganhando contornos vagos e ameaçadores. Os olhos flamejantes da entidade brilhavam no breu, faiscando com uma intensidade que queimava a alma de quem os encarava. Era como se aquelas chamas não fossem de fogo comum, mas sim o reflexo de uma ira ancestral, alimentada por uma dor imensa e um ressentimento indescritível. A pressão no peito dos investigadores aumentava a cada instante, tornando quase impossível respirar. Um peso invisível esmagava seus corpos, esmagava suas esperanças, enquanto o pavor crescia em suas veias. O ambiente estava carregado de energia negativa, como se o próprio hotel fosse uma prisão para aquela criatura enfurecida, que não aceitava ser perturbada. Apesar da ameaça esmagadora, a determinação no olhar do grupo se mantinha. O terror, embora paralisante, dava lugar a uma urgência silenciosa. Entender a origem daquela fúria, desvendar os segredos que prendiam aquela alma em tormento e encontrar uma maneira de confrontá-la antes que a violência daquele espírito consumisse tudo e todos ali. O relógio parecia ter parado, enquanto a batalha invisível entre a vida e a morte se desenrolava em cada passo pelo corredor, em cada respiração pesada, em cada sombra que se movia com intenções ocultas. O ar no porão era denso, quase sufocante, uma mistura de mofo, terra úmida e um odor indefinível, como se o próprio tempo tivesse deixado ali seu rastro de decadência. A pouca luz que o grupo carregava mal conseguia romper a escuridão profunda, fazendo com que as sombras parecessem viver, pulsar e se estender para além das paredes de pedra fria. Cada passo ressoava com um eco lento, que parecia se perder em um abismo invisível, e o silêncio era carregado, pesado, interrompido apenas pelo som das respirações ofegantes e batidas aceleradas do coração dos investigadores. A sensação era de que algo espreitava nas frestas, observando-os, esperando o momento certo para agir. Ao explorar as caixas antigas empilhadas e os cantos esquecidos, eles encontraram documentos amarelados e manchados pelo tempo, rabiscados em letras tortuosas e tremidas, contando uma história que parecia não pertencer a este mundo. Um massacre ocorrido décadas atrás, um hóspede enlouquecido que havia ceifado várias vidas em uma noite de horror indescritível, antes de desaparecer sem deixar vestígios.
Enquanto os investigadores liam em voz baixa, a temperatura despencou ainda mais, fazendo-a parecer congelar em seus pulmões. Um arrepio coletivo percorreu a espinha de todos, e a escuridão ao redor pareceu se fechar como uma mão invisível, apertando lentamente. O peso do passado parecia estar ali, impregnado no próprio alicerce do hotel. Então, uma voz sussurrada, fraca, quase imperceptível, começou a ecoar pelo porão. Palavras carregadas de tristeza, ódio e desespero, como um lamento ancestral preso nas paredes, que fazia os pelos se arrepiarem e os olhos se encherem de lágrimas não explicadas. Era o espírito do assassino, a alma perturbada que jamais encontrara descanso, que ainda vagava, alimentando a energia maligna do poltergeist. Os investigadores sabiam que não poderiam apenas fugir daquela presença. Para sobreviver, precisavam entender sua dor e seu ódio, decifrar o que prendera aquela alma naquele limbo de violência e angústia. A missão era clara: acalmar o espírito ou expulsá-lo, antes que sua fúria consumisse tudo e todos no Ravenwood. A atmosfera parecia pulsar com uma energia elétrica, pronta para explodir a qualquer momento. O peso do passado, a dor das vítimas e a raiva do assassino formavam uma tempestade invisível que se aproximava, e o grupo sentiu, no fundo da alma, que o confronto final estava cada vez mais próximo. O relógio marcava as primeiras horas da madrugada quando o grupo de investigadores se reuniu na sala principal do hotel, um espaço amplo, antes majestoso, agora consumido pela sombra e pelo abandono. O ar estava carregado, pesado, como se a própria escuridão tivesse densidade, pressionando os pulmões, roubando o ar a cada inspiração. As paredes, manchadas pelo tempo, pareciam pulsar num ritmo próprio, acompanhando os batimentos acelerados do coração de cada um. As velas que haviam trazido tremeluziam, lançando sombras dançantes e fragmentadas que brincavam nas superfícies quebradas dos móveis antigos. O silêncio ao redor era absoluto, uma quietude opressora que prenunciava a tempestade que estava por vir. A tensão era palpável, quase física, como uma força invisível que envolvia todos em uma prisão de medo e expectativa. Com as vozes firmes, porém carregadas de nervosismo, eles iniciaram o ritual. Palavras antigas, pronunciadas com reverência e medo, ecoaram pelo salão, misturando-se ao ranger das tábuas do assoalho e ao sussurro do vento que entrava pelas janelas quebradas. Cada sílaba parecia uma ponte entre mundos, um chamado para o espírito inquieto que ali habitava. De repente, o ambiente mudou. O ar esfriou abruptamente, cortando como uma lâmina invisível, e as velas foram apagadas, mergulhando tudo na escuridão total. Um cheiro forte de fumaça e madeira queimada invadiu os sentidos, fazendo os olhos lacrimejarem e o estômago se revirar. Um vento gélido percorreu o ambiente, soprando com violência entre as paredes, como se a própria casa estivesse exalando sua raiva. No meio daquela escuridão, uma figura começou a se formar. Era uma sombra turva, mas com contornos que lembravam uma forma humana distorcida, tremulando em meio à escuridão. Seus olhos, dois brasas flamejantes, cortavam a penumbra com um brilho feroz e cheio de dor. A presença parecia feita de pura fúria e sofrimento, um ser consumido pela própria raiva, mas ao mesmo tempo vulnerável em sua tristeza profunda. A entidade lançou sua última investida. Objetos voaram em todas as direções, portas bateram com força, e o chão tremia como se o próprio hotel estivesse prestes a desmoronar. O grupo resistiu, mantendo as palavras do ritual, lutando contra o pavor que ameaçava paralisar seus corpos. A luta parecia interminável, um embate entre a vida e a morte, entre a luz e a sombra. Pouco a pouco, a força da entidade começou a diminuir. Os olhos flamejantes perderam o brilho intenso, as formas se tornaram menos definidas, e o vento gélido se acalmou. A quietude voltou ao Ravenwood, mas agora era uma quietude carregada de alívio e exaustão. O grupo, exausto e marcado pela experiência, sabia que aquela batalha não acabará por completo, mas que, por enquanto, a ameaça havia sido contida. Ao deixar o hotel, uma sensação de tristeza profunda permaneceu, como um lembrete silencioso de que o passado nunca desaparece totalmente. O Ravenwood seguia ali, imóvel no topo da colina, envolto em sua névoa eterna, aguardando quem teria coragem de desafiar seus segredos novamente. Se você gostou dessa jornada sombria pelo Hotel Ravenwood, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história arrepiante que está por vir.
A próxima aventura já está chegando, com mais mistérios e terrores para você sentir na pele. Fique ligado, porque a história 2 está prestes a começar. Prepare-se para entrar em um novo pesadelo. Sofia atravessou o portão enferrujado da casa no fim da rua com um misto de curiosidade e apreensão. O rangido do portão se espalhou pelo silêncio da tarde morna, uma nota solitária que parecia despertar algo adormecido no ar estagnado. O jardim estava tomado pelo mato, as plantas secas retorcidas lançavam sombras tortuosas no chão irregular, como garras que se agarravam ao passado esquecido. Ao se aproximar da porta, Sofia hesitou, sentindo uma estranha pressão no peito, como se estivesse invadindo um território proibido. Quando finalmente empurrou a pesada porta de madeira, o estalo do ferro se desprendendo ecoou como um grito abafado. Ela entrou e foi recebida por um ar pesado, impregnado de cheiro de madeira antiga e umidade profunda, misturado um leve toque metálico que não conseguia identificar, algo que lhe causava um desconforto imediato. A luz do fim da tarde mal conseguia penetrar as cortinas esmaecidas, deixando o ambiente mergulhado em tons cinzentos e sépia, onde cada móvel, coberto por lençóis empoeirados, parecia uma forma fantasmagórica à espera de vida. O silêncio era esmagador, quase palpável, preenchendo cada canto da casa e abafando até mesmo o som da própria respiração de Sofia. O piso rangia sob seus pés. Cada passo parecia despertar a casa, como se as tábuas quisessem protestar contra sua presença. Sofia percorreu os corredores longos e tortuosos, com paredes cobertas por papéis, paredes desbotados e descascados, onde manchas de mofo criavam padrões que lembravam rostos distorcidos, figuras ocultas. O ar estava frio demais para aquela época do ano, um frio que não vinha do lado de fora, mas se parecia se originar das profundezas da casa, envolvendo-a em um abraço gelado e opressivo. Em cada sombra, a imaginação de Sofia via formas que escapavam ao olhar, como se algo se movesse sempre fora do alcance da visão. A sensação de estar sendo observada crescia a cada instante, uma presença invisível que lhe roçava a pele e gelava a espinha. As janelas, com vidros quebrados e empoeirados, filtravam a luz com uma qualidade fantasmagórica, projetando manchas e reflexos que pareciam ganhar vida própria. Ela tentou racionalizar, dizendo a si mesma que era apenas o cansaço e a ansiedade do novo começo, mas no fundo sabia que aquela casa guardava algo que não poderia ser explicado com palavras simples. Quando a noite caiu, a escuridão pareceu engolir o espaço, tornando tudo mais pesado e sufocante. O vento que entrou pelas frestas trouxe um sussurro quase imperceptível, uma mistura de vozes indistintas que pareciam chamar seu nome, convidando-a a explorar os segredos ocultos. O coração de Sofia acelerou, o medo e a curiosidade lutavam dentro dela, e cada som, cada movimento nas sombras, fazia seu corpo congelar por um instante. Ela percebeu que aquela casa não era apenas um lugar para morar. Era um labirinto vivo, um organismo antigo, cheio de segredos, onde o tempo parecia dobrar e a realidade se tornava instável. Sofia sentiu a mão fria do medo apertar seu pulso e soube que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. As noites na casa do fim da rua começaram a ganhar um peso quase insuportável para Sofia. O silêncio que antes parecia apenas pesado agora se tornava opressor, como se a própria escuridão ao redor dela tivesse vida própria. Cada vez que a lua surgia alta no céu, a luz pálida atravessava as cortinas gastas, lançando sombras que se esticavam e contorciam pelas paredes rachadas da casa. Essas sombras pareciam ter olhos, não olhos comuns, mas orbes escuros, profundos e insistentes, que a seguiam com uma atenção ameaçadora, mesmo quando Sofia tentava ignorá-las. Os pequenos desaparecimentos de objetos tornaram-se frequentes e inexplicáveis. Um colar que estava sobre a cômoda, uma caneta deixada no livro, até mesmo suas meias desapareceram sem explicação, apenas para serem encontradas em cantos distantes e inacessíveis da casa, como se alguém, ou algo, estivesse brincando com ela, marcando território, mostrando que estava sempre presente, mesmo invisível. A sensação de ser observada aumentava a cada momento, como se centenas de olhos invisíveis estivessem espalhados em cada canto da casa, vigiando seus movimentos, aguardando o momento certo para se revelar. À noite, quando o vento gelado soprava através das frestas das janelas, sussurros se infiltravam pelo ar, palavras incompreensíveis, carregadas de uma malícia velada que parecia penetrar diretamente em sua mente. Era como se a casa respirasse uma vida própria, um corpo que guardava segredos obscuros, pulsando com um desejo sombrio.
Sofia sentia seu coração apertar cada vez mais. O medo já não era apenas uma emoção passageira, mas um peso constante, quase sufocante, que tomava conta de seus pensamentos e de seu corpo. Ela evitava olhar para os cantos escuros, mas eles pareciam se aproximar cada vez mais, invadindo sua visão periférica. Às vezes, ela jurava ver uma forma indistinta se mover rápido demais para ser captada, uma presença que escapava no instante seguinte, deixando apenas um frio cortante e um cheiro forte de podridão no ar. Durante as noites insones, Sofia tentava se convencer de que aquilo tudo não passava de sua imaginação, fruto do cansaço e da solidão. Mas quando acordava para se levantar, sentia o peso de um olhar invisível fixo em si, um calafrio que descia pela espinha e se espalhava pelo corpo, deixando sua pele arrepiada. O terror lentamente corroía sua sanidade, e ela sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquela presença antes que fosse tarde demais. As noites na casa se tornaram uma batalha silenciosa entre Sofia e a escuridão viva que a assombrava. O ar, sempre pesado e úmido, parecia se tornar mais denso a cada passo que ela dava pelos corredores tortuosos e mal iluminados. A luz das poucas lâmpadas tremeluziam, lançando sombras que dançavam como espectros em paredes rachadas, papel de parede descascado. Cada som era amplificado, o rende das tábuas sob seus pés, o sussurrar do vento do lado de fora, o eco de seus próprios passos acelerados. Naquela noite, ao atravessar o corredor que levava ao seu quarto, uma presença gelada a envolveu. Um toque suave e gélido pousou em sua mão, fazendo seus dedos se arrepiarem de um frio profundo que não era natural. Sofia girou com rapidez, olhos arregalados tentando encontrar algo, qualquer coisa, na penumbra. Mas não havia nada além da escuridão imóvel. O silêncio voltou, pesado, carregado de expectativa, como se o próprio assegurasse a respiração. De repente, a sombra se materializou diante dela. Não era apenas uma ausência de luz, mas uma entidade quase palpável. Seus contornos fluíam como fumaça densa, se moldando e se desfazendo, hipnotizantes e ameaçadores. 2 olhos vermelhos brilhavam no centro da massa negra, como brasas vivas, fixos em Sofia com uma fúria silenciosa e primitiva. A criatura não fazia som, mas sua presença era sufocante, como se emanasse um peso que esmagava o peito dela. Cada movimento daquela sombra era imprevisível. Ela desaparecia nas frestas das paredes, reaparecia do outro lado do corredor, e parecia se divertir com o medo que provocava. O espaço ao redor de Sofia parecia encolher, as paredes se fechando lentamente, transformando o corredor em uma armadilha viva. A sensação de claustrofobia era tão real que seus pulmões pareciam se apertar dentro do peito, enquanto o frio do ambiente se intensificava, congelando seus ossos. Sofia lutava para controlar sua respiração. Cada inspiração parecia um desafio. Seu coração batia tão forte que podia jurar que o som preenchia toda a casa. O terror não era apenas visual, mas físico, um peso na alma, uma angústia que sugava suas forças, se fazia seus pensamentos se perderem em um turbilhão de dúvidas e desespero. A sombra parecia alimentar-se da própria essência do medo, crescendo a cada momento, tornando-se mais intensa e dominadora. O tempo parecia se dilatar. Cada segundo se arrastava, esticando o tormento enquanto Sofia se debatia contra uma escuridão que não poderia tocar, mas que ameaçava engoli-la por completo. Em meio àquela perseguição silenciosa, ela compreendeu que não estava apenas sendo observada. Estava sendo caçada, presa em um jogo cruel e desesperado onde a sanidade era o prêmio mais frágil. Mas mesmo diante da ameaça invisível e impiedosa, Sofia reuniu as últimas forças que lhe restavam. Não podia permitir que o medo a dominasse por completo. Precisava resistir, entender aquela sombra mutante e encontrar uma maneira de escapar antes que a casa a consumisse para sempre. A busca por respostas tornou-se uma urgência para Sofia, uma necessidade vital para enfrentar a presença que a atormentava. Durante uma das investigações pela casa, sua mão tocou uma parede onde a pintura parecia mais desgastada, e um pedaço de papel sutilmente preso atrás de uma tábua solta chamou sua atenção. Com esforço, ela conseguiu puxar a tábua, revelando uma pequena cavidade escondida. Dentro, um antigo diário, encardido pelo tempo e coberto de poeira, parecia conter segredos enterrados junto com o próprio passado da casa. As páginas amareladas revelaram histórias sombrias. A casa fora construída sobre um terreno que abrigou rituais macabros e sacrifícios há muitas décadas, locais esquecidos pela memória da cidade.
A cada linha, Sofia sentia o peso daquela história. O diário descrevia uma entidade vingativa, nascida do sofrimento e da crueldade de antigos moradores que tentaram aprisionar um mal profundo. A sombra que a perseguia não era apenas um espírito inquieto, era a essência viva daquele ritual profano, um ser que se alimentava do medo e da dor daqueles que ousavam habitar o local. Enquanto lia, a atmosfera ao seu redor parecia se fechar. O ar tornou-se mais frio, quase congelante, e o silêncio da casa se transformou em um sussurro constante, como se as paredes tentassem contar sua própria versão da história, cheia de dor e agonia. Sofia sentiu um arrepio correr pela espinha e uma crescente sensação de desamparo. Não era mais apenas uma visitante na casa. Ela estava mergulhada em uma luta que atravessava o tempo, onde forças invisíveis cruéis teciam seu destino. A descrição da criatura no diário correspondia exatamente àquilo que ela vinha enfrentando, uma sombra mutante, de contornos indefinidos, com garras afiadas e olhos que queimavam com uma fúria ancestral. O texto falava de sua risada, um som distorcido que parecia ecoar pelas paredes, uma maldição que penetrava a mente e corroía a coragem. Sofia sentiu a pressão do medo e do desespero crescer dentro dela, uma tempestade que ameaçava consumir sua sanidade. Mas, ao mesmo tempo, um lampejo de determinação surgiu. Ela não queria ser mais uma vítima esquecida daquela casa amaldiçoada. Precisava descobrir um meio de confrontar aquela presença, de encontrar uma luz em meio à escuridão que a envolvia. Com o diário nas mãos e o coração pesado, Sofia sabia que a próxima noite seria decisiva. O confronto com a entidade se aproximava, e a sobrevivência dependia de coragem, força, sobretudo, da vontade de não sucumbir ao medo que aquela casa cultivava tão bem. O relógio marcava as horas silenciosas da madrugada, mas no interior da casa do fim da rua, o tempo parecia distorcido, suspenso entre o presente e um pesadelo sem fim. O ar estava pesado, saturado por um frio úmido que se infiltrava nos ossos de Sofia, fazendo sua pele arrepiar a cada instante. Cada passo que ela dava parecia reverberar pelas paredes antigas, um som estranho e distorcido, como se a própria casa respirasse ao seu redor. O corredor estreito, antes apenas um caminho para escapar, agora se transformava em um labirinto vivo, moldado pela vontade da entidade sombria que a caçava. As sombras pulsavam nas paredes, assumindo formas tortuosas que pareciam avançar e recuar, como ondas de escuridão vivas, alimentadas pelo medo crescente dela. As luzes das velhas luminárias piscavam e tremeluziam, lançando lampejos que mal revelavam que estava à espreita nos cantos. De repente, a temperatura despencou ainda mais, um frio cortante que fazia a respiração de Sofia sair em nuvens brancas, mesmo dentro daquela casa fechada. O vento entrou como um lamento gelado, atravessando as frestas e levantando as cortinas gastas, fazendo os móveis rangentes ganharem vida em uma sinfonia macabra de ruídos. A sensação de estar cercada aumentava, e um cheiro acre e podre, como de carne apodrecida, invadiu suas narinas, uma presença física do mal que ela tentava fugir. Ela sentiu a criatura se aproximar, a aura de ódio e dor irradiando como uma força tangível. Seus olhos vermelhos flamejantes surgiram no fim do corredor, fixos nela com uma intensidade cruel. A sombra se moveu com uma velocidade inumana, estendendo dedos finos gelados que quase a tocaram, fazendo o sangue congelar nas veias de Sofia. O pânico a impulsionou a correr, desviando de portas que batiam violentamente sozinhas, tentando bloqueá-la ou prendê-la. Objetos se erguiam do chão e voavam em sua direção, como se a casa inteira estivesse contra ela. Livros antigos, candelabros pesados, pedaços de madeira quebrados. Ela desviava por pouco, cada instante uma luta desesperada pela vida, enquanto as garras da sombra raspavam as paredes próximas, deixando marcas negras e fumegantes. O corredor parecia se alongar infinitamente, cada passo mais difícil, como se a casa sugasse suas forças, afundando-a em um pesadelo sem fim. O som do coração dela batendo forte era quase ensurdecedor, misturado ao som sibilante e quase inaudível de uma risada grotesca que parecia vir das paredes, fazendo a espinha de Sofia congelar. Quando a esperança parecia uma miragem distante, Sofia viu a porta da frente se abrir à sua frente, revelando um foco de luz suave da lua cheia e o ar fresco da madrugada. Com um último esforço, ela correu para fora, sentindo o calor do ar puro preencher seus pulmões, o calor da vida contra a frieza da escuridão. A sombra hesitou na soleira, seus olhos flamejantes brilhando com uma fúria ancestral, como se soubesse que sua presa escapava, mas que não desistiria tão facilmente.
Em um último movimento, a criatura recuou para dentro da casa, dissolvendo-se nas sombras que ainda habitavam aqueles corredores sombrios. Sofia caiu de joelhos do lado de fora, seu corpo exausto, o coração acelerado, mas sua mente fervendo com a certeza de que aquela presença, aquela entidade de dor e ódio, continuaria ali, esperando silenciosa para a próxima vítima. A casa do fim da rua não era apenas um lugar, era uma prisão eterna, uma ferida aberta na realidade, uma sombra que nunca desapareceria completamente. Ela sabia que havia sobrevivido, mas a sensação de que algo dentro dela tinha sido mudado para sempre, como se a escuridão tivesse deixado sua marca profunda, não a abandonaria jamais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!